Pois bem, queridos alunos, nós vamos iniciar aqui o nosso curso de Introdução aos Estudos Teológicos em Escatologia. São uma série de estudos na área de escatologia. Em primeiro plano, nós vamos estudar a escatologia de modo geral, para que possamos entender melhor qual é o propósito de Deus para o futuro da igreja, para o futuro do povo pactual, para o entendimento como igreja do Senhor Jesus. Meu nome é Reverendo João Ricardo Ferreira de França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, início da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro estudo sobre escatologia. Então, nós vamos começar estudando este aspecto, né, da teologia sistemática envolvendo os temas das últimas coisas, ok? Primeiro vamos partir para uma definição. O que é escatologia? Essa é uma pergunta que geralmente as pessoas, quando estudam escatologia, elas tendem a pensar na escatologia como sendo um tema que trata especificamente de catástrofes, de situações catastróficas. E não é de admirar que dentro da igreja cristã, como um todo, há pessoas que pensam ser a escatologia um tema escabroso, né? Títulos escatológicos acabam fomentando e alimentando essa ideia. Por exemplo, a série Deixados para Trás, ela promove esse medo, esse surto com o tema escatologia. E isso é uma questão muito problemática, porque escatologia, ainda que trate das questões preditivas e futurísticas, ela necessariamente não é uma disciplina para impor medo e temor, mas para promover esperanças e expectativas e nos elevar a uma adoração verdadeira e legítima a Deus, dando conforto e esperança à igreja. Então, o que é escatologia? Bem, esse termo deriva de dois substantivos gregos. A palavra grega eschatos, último, e a palavra grega logos, que significa palavra ou estudo. Então, escatologia, esse termo, ele vem dessas duas palavras gregas, cada uma com sua significação própria, e podemos dizer que a escatologia, ela trata da doutrina da consumação, como diz William Hendrickson no seu livro A Vida Futura segundo a Bíblia. Ok? A escatologia, ela também nos traz duas grandes divisões que nós precisamos encarar e entender como algo pertencente à nossa esfera. Duas divisões da escatologia. A primeira é a escatologia individual. E você talvez pergunte, do que se trata a escatologia individual? A escatologia individual, ela compreende-se que é aquela escatologia que se ocupa de assuntos tais como a morte física, a imortalidade e o assim chamado estado intermediário, o estado entre a morte e a ressurreição geral do corpo, ok? Então, eu posso chamar de escatologia individual essas facetas que nós estaremos estudando ao longo do nosso curso, ou seja, assuntos como a morte física, a imortalidade e assim também o estado intermediário, que essa parte da escatologia se ocupa. A segunda divisão da escatologia é chamada de escatologia geral. Tanto é que alguns sustentam que escatologia mesmo, na sua concepção futurística, é exatamente essa escatologia geral, ela é propriamente escatologia. Aqui a escatologia ela é vista como tratando da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final e do estado final de todas as coisas. Então, essa é a ideia de escatologia geral. Então, quais são as divisões da escatologia? Alguém pode perguntar. Você vai dizer simplesmente que as divisões da escatologia são escatologia individual, que abarca temas relacionados com o homem e o seu destino. Escatologia geral abarca, a escatologia envolve Cristo, o seu retorno,
a ressurreição geral de todos os homens e o juízo final a todos os homens, o estado final de todas as coisas, ok? Muito bem. Agora, a questão que se envolve ainda nessa temática de escatologia, a pergunta que nós levantamos é: estaria a escatologia restrita apenas ao Novo Testamento ou o Antigo Testamento fala de alguma coisa de escatologia? Porque quando você estuda escatologia, e geralmente pelo modismo dispensacionalista, pelo que é o dispensacionalismo hoje aflorado, divulgado nos meios mediáticos que nós conhecemos, de fato, a escatologia ela se tornou algo sendo fundamentado exclusivamente no Novo Testamento. E o Antigo Testamento, dado pela própria concepção escatológica e hermenêutica do dispensacionalismo, se restringiu o Antigo Testamento ao judaísmo, aquilo que é judaico, aquilo que é arcaico, aquilo que é ultrapassado. Mas a pergunta é: a escatologia está presente em qual testamento ou em qual pacto, o Antigo ou o Novo Pacto? Há grupo de cristãos que sustentam a ideia de escatologia ser algo apenas do Novo Testamento. Mas será que isso procede? Será que a escatologia é apenas neotestamentária? E aí segue aí para a escatologia do Novo Testamento. A escatologia no Antigo Testamento, ela possui, né? A escatologia no Antigo Testamento, ela possui uma doutrina das fundamentais que o Antigo Testamento possui doutrinas relacionadas ao futuro. Então, a escatologia do Antigo Testamento, ela é evidente na própria palavra de Deus. Por exemplo, Miqueias, capítulo 4, verso 1, trata dessas noções escatológicas como algo presente na vida da igreja pactual, no meio da igreja de Cristo. Então, quando eu falo de escatologia, eu tenho que falar de escatologia dentro do que o Antigo Testamento também propõe. E o Antigo Testamento chama de escatologia, de ensino concernente às coisas que hão de acontecer, levando em consideração que escatologia ela envolve assuntos preditivos para o fim da época, para o fim do período. Por exemplo, vamos ver aqui o que Miqueias, capítulo 4, verso 1, tem a nos ensinar esse profeta menor, que nos traz, por sinal, estamos até estudando o livro de Miqueias em nossa igreja. Ok, Miqueias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido, o cimo dos montes se levará sobre os outeiros, para ele afluirão os povos. Aqui há elementos escatológicos nessas passagens, e você vê aqui exatamente nos últimos dias, essa expressão os últimos dias é um elemento, é uma expressão escatológica, é uma expressão para o futuro. Agora, também há elementos escatológicos em passagens do Antigo Testamento de maneira muito clara. Por exemplo, o Salmo 16, vamos lá, Salmo 16, versos de 8 a 11, parece nos ensinar também sobre o tema da escatologia, sendo presente também no período veterotestamentário. Ok? Salmos 16, versos de 8 a 11, diz assim para nós. Diz: o Senhor tem sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não seria abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. E me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua destra de delícias permanente, perpetuamente. Aqui você vê notoriamente que o autor sagrado do texto, salmo, é um hino de Davi, ele certamente está falando da ressurreição corpórea, quando ele fala que a alma dele não ficará no poder da morte. É claro que esse elemento também é um elemento messiânico, porque ele predetivamente está falando do evento escatológico vindouro chamado Cristo, e você percebe isso que o texto ele é citado no Novo Testamento
lá em Atos capítulo 2, versos de 25 até o 28, e também Atos capítulo 13, verso 35. Então, o elemento escatológico está presente. A esperança na ressurreição é clara na vida do poeta aqui, bem como o elemento cristológico centrado na escatologia ou no evento preditivo está presente aqui nesse texto. Ok? Muito bem. Ainda no capítulo 17 de Salmos, aliás, no Salmo 17, verso 15, nós temos: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Mais uma vez, falando a respeito da morte e ressurreição, ou da morte do estado eterno. Oséias capítulo 6, profeta menor. Oséias capítulo 6 nos parece também trazer um elemento preditivo, escatológico, no capítulo 6, verso 13, presente aqui também nesse texto. Capítulo 6, verso 13. Perdão, na verdade, é o capítulo 6. É exatamente isso mesmo. Aqui o capítulo 6, verso 13. Eu acho que acabei pegando a referência errada aqui. Então, não é... perdão, é exatamente isso, porque eu acabei errando ali. Mas é o capítulo 6, versos de 1 a 3, tá? Ali é de 1 a 3, não é o verso 3 não, é de 1 a 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e descerá sobre nós como chuva, e como chuva seródia regará a terra. Então você tem aqui elementos preditivos, escatológicos, sendo colocados na profecia do poeta. Eu equivoquei-me ali, coloquei ali, acabei digitando errado, que é para ser Oséias 6, de 1 a 3, tá, irmãos? Então, peço perdão aos irmãos em relação a isso. Agora vamos lá, Isaías capítulo 25. Isaías 25. Vida mansa! Isaías 25, versos de 6 a 8. Versos de 6 a 8 diz: O Senhor dos exércitos dará neste monte todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre as nações. E aí diz o verso 8: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então você percebe que escatologia é um tema que está presente em todo o Antigo Testamento. As características da escatologia do Antigo Testamento são as seguintes. Primeiro, ela possui a chamada perspectiva profética. Os elementos preditivos muitas vezes possuem duas etapas, por exemplo, Malaquias 3,
1 e 2 da narrativa profética aqui do texto, o livro do profeta Malaquias 3, 1 e 2, diz assim: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá do seu templo o Senhor, a quem vos buscais, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como fogo de ourives, e que com a potasa dos lavadeiros, Então você tem aqui o elemento preditivo, às vezes possuem duas etapas, ou seja, o elemento preditivo se cumpre num primeiro momento profético, mas também tem um elemento que ele vai se cumprir no elemento mais adiante. E aí você vê aqui a questão da vinda do Senhor, preparação do caminho do Senhor e tudo mais, no Novo Testamento. O profeta vê a primeira e a segunda vinda de Cristo como se fosse um único evento. A primeira vinda e a segunda vinda como um único evento. Então o profeta está trabalhando a predição. Essa predição ela pode ser vista dessa perspectiva. Também existe chamada a realização múltipla. Por exemplo, como nós vimos lá aqui em Miqueias, no capítulo 4, versos de 1 a 4, aquela descrição não se cumpre plenamente no futuro, mas ela não se cumpre plenamente no período em que ela é dada, mas ela está reservada, a parte dela é reservada para o futuro, que é chamada realização múltipla. Uma parte se cumpre aqui e outra parte se cumpre mais adiante. Realização múltipla. E assim nós queremos dar por encerrado essa nota introdutória do que é escatologia, lembrando que escatologia é um elemento do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. Então você tem essa noção muito clara aqui no nosso texto. Que Deus estenda a graça sobre a sua vida e que no próximo encontro nós possamos mergulhar mais sobre a questão escatológica para a glória de Deus.